Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali a trabalhar com o where e agora a gente vai ver outras variações do where através dos seus operadores de comparação. Bom, a gente percebeu na aula anterior, quando a gente aprendeu a trabalhar com where, que a gente utilizava um operador de igualdade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente utilizava lá o where, dava um select na tabela, o where campo igual a alguma coisa. Então, esse igual, ele se tratava de um operador de igualdade. Só que a gente tem mais operadores de comparação que a gente pode utilizar em conjunto ali com a cláusula where. Quais são eles, pessoal? Os principais aqui, ó. Só o operador de igualdade, que a gente já comentou, operador maior que, quando a gente quer definir se alguma coluna quer trazer, filtrar através do operador where alguma coluna em que o valor seja maior que alguma coisa, né? Menor que, onde o valor seja menor que alguma coisa, maior ou igual que, onde a gente quer incluir o valor que a gente está usando como base de comparação. A gente vai entender isso mais à frente. Menor ou igual que faz a mesma coisa que o último citado, só que o inverso, né? E o diferente, quando a gente quer buscar algum valor que seja diferente daquilo que a gente usou como base de comparação. A chave para aprender a utilizar esses tipos de comparadores aí, de operadores de comparação, são os símbolos aqui, ó. Os símbolozinhos de igual, sinal de maior, menor. A gente vai relembrar quando a gente está fazendo isso das aulas de matemática que a gente teve no ensino fundamental, onde a gente usava esses operadores aí. Eu não lembro o nome que a gente usava lá, mas eu lembro que a gente usava esses operadores. Então, onde ele vai ser utilizado? Olha aqui, ó. Olha aqui o where. Tá vendo esse where aqui que a gente utilizou na aula? O operador ele vem aqui, ó. Dependendo de onde a gente queira utilizar para fazer o filtro de uma operação. Então, por exemplo, nessa linha aqui, ó, a gente está usando o operador de igualdade, como a gente já fez na aula anterior, onde a gente aprendeu a usar o where. Então, ele vai filtrar, vai mostrar para a gente apenas onde o peso seja igual a 82,5 aqui, ó. Gente, se esses valores estão quebrados assim, porque como na tabela a gente tem valores quebrados, para a query funcionar, a gente tem que usar esses valores aqui. Ok? Para trazer alguma informação, senão ele não ia trazer nada. Então, deixa eu minimizar aqui, aliás, fechar aqui e executar. Então, aqui ele vai trazer onde o valor de peso seja igual a 82,5. No caso aí, ó, tem um Alisson que tem o peso igual a 82,5. Aqui, nesse próximo exemplo, o que a gente está utilizando aqui? Vamos marcar novamente aqui. Então, a gente está utilizando no where, ainda a coluna peso, que é a nossa coluna aqui base, a nossa coluna base para fazer a comparação, que a gente está usando para fazer a comparação. Vou pegar outra cor aqui, né? Coluna que a gente está usando como base de comparação. Coluna peso. O operador, dessa vez a gente vai mudar, ó, eu quero o operador que o peso seja maior que 85 quilos. Pessoal, nas aulas de matemática a gente costumava dizer que a parte maior fica para o lado de quem a gente quer que seja maior. Então, como o lado maior do símbolo que está voltado para o peso, então a gente quer peso maior que 85, ok? Vamos minimizar aqui, ó. É só um macete, viu, pessoal? É só um macete. Então ele vai trazer somente os pesos aqui, ó, que a gente pode analisar aqui, somente os pesos maiores que 85 aqui, que a gente usou como condição. Então ele trouxe 87,40, 88 dessas pessoas aqui. Mais abaixo aqui, pessoal, a gente vai usar agora o menor que. Perceba que como a gente usou aquele macete, só um macete, uma dica, o lado maior está virado para quem a gente quer que seja maior. Então, no caso, o peso aqui, ó, ele é menor que 70. Seleciona para mim essas colunas cujo o preço seja menor que 70, ok? Utilizando o operador de igualdade. Vamos fechar aqui, vamos executar. E aqui, ele trouxe para a gente somente onde os pesos sejam menores que 70.
Então ele trouxe aqui pra gente as informações. Então a gente só tem peso mais baixo aí. A gente, da mesma forma, pode observar aqui e utilizar o operador maior ou igual. Aquilo que eu falei do peso quebrado, a gente vai entender agora, ó. Quer ver, ó? Então, perceba, eu vou dar um select aqui, ó, pra gente ver o que ele vai trazer. Perceba que a gente tem aqui, ó, nenhum peso. Opa, é linha de baixo aqui, né? A gente não tem nenhum peso igual a 70. Então, como não tem 70, a gente não vai incluir. Não tem valor inclusivo. Então, o resultado vai ser o mesmo. Quer ver? Deixa eu fazer o teste para vocês aqui, ó. Vou executar o comando. Você vai ver que ele vai trazer aqui, ó, valores acima de 70. Não vai fazer muito sentido, por quê? Porque a gente está usando o operador maior ou igual. Então, para a gente ver ele funcionando aqui de maneira legal, eu vou pegar aqui, ó, 77,9 para a gente ver ele filtrar isso. Então ele vai trazer todos os valores maiores e igual ao peso 77,9. Só para aparecer, eu fiz só para aparecer aqui, pessoal, bater uma linha de corte onde a gente consiga mostrar onde está a linha de corte. É só para questões didáticas, não são questões técnicas. Então eu vou executar, tá aqui, ó, ele trouxe todos, inclusive, fechei aqui a canetinha, todos, inclusive o 77,90, que a gente usou aqui como a linha de corte aqui, né? A linha de corte para pegar o valor aqui que a gente quer usar como base de comparação. Então, peso maior ou igual a 77,9. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, a mesma situação, só que o peso maior ou igual. Eu vou colocar 77,9 aqui também para estabelecer... Não, vamos estabelecer agora outra regra de corte aqui. Então, eu vou pegar todas as linhas, 68,60 aqui, ó. Vou pegar 68,60. Então, eu vou pegar todos os valores, todas as linhas da coluna que respeitem esta condição. Qual a condição? Que o peso seja maior ou igual a 68,60. Lembrando aqui, ó, interessante que a gente não pode esquecer de usar o sinal correto para fazer isso, viu, pessoal? A tabelinha que tem aqui em cima, no script aqui em cima, bem na definição do script, ela vai com vocês também. Então, ao executar essa query aqui, o que a gente tem? Inclusive, o valor 68,60, que é o valor inclusive aqui que a gente definiu aqui como um item aí, de peso como linha de corte. E embaixo eu coloquei outro valor, que é esse de 98,50, que eu vou executar só o select. A gente vai ver que ele vai aparecer. E agora eu vou pegar todos os valores cujo o peso seja diferente de 98,50. Atenção para o sinalzinho aqui. Quando eu executo, esse cara aqui não vai aparecer mais. Tá aí, ó, ele não apareceu, apareceu só 9 registros, ele não apareceu mais. Ok, pessoal? Então esses são aqui os operadores de comparação. Eles são usados aqui, ó, na cláusula where. Na cláusula where. Aí você vai me perguntar, poxa, mas será que eu consigo filtrar por mais de uma coluna ao mesmo tempo? Será que eu consigo utilizar esses operadores aí de comparação mais de uma vez, em mais de uma coluna? Sim, a gente pode. A gente vai avançando aqui nas construções de nossas consultas SQL e a gente vai ver que a gente pode fazer muitas coisas aí. Então, nas próximas aulas a gente vai aprender aí mais operadores, nesse caso os operadores lógicos. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.